Olá, pessoal! Está começando o Visão Política de hoje com Nelson Monteiro, presidente do Endireita PE e um dos grandes articuladores por todo esse movimento Bolsonaro Pernambuco afora. Nelson, muito bem-vindo ao programa, suas considerações iniciais e depois eu quero conhecer um pouquinho de sua trajetória como professor e como, principalmente, influenciador político. Bem-vindo ao Visão Política. Muito obrigado pela oportunidade, Luiz. É um prazer estar no seu programa. Eu agradeço também aos telespectadores e aos internautas, né, que a gente vai colocar na internet. E a gente está num momento histórico porque o Brasil inteiro está discutindo política, coisa que não se via antigamente. Você disse muito bem. Boa lembrança, as pessoas que sugeriram o nome do Nelson foram exatamente as pessoas de redes sociais. Um engajamento muito grande dele, claro, segmentado aí para o governo Bolsonaro, e a gente dá espaço para todo mundo aqui na Visão Política, não tem nenhum problema. Mas eu queria entender um pouquinho, nossas primeiras perguntas são voltadas exatamente para o perfil. Qual é a trajetória do professor, do influenciador político? Veja que eu inventei essa história agora, mas você está influenciando muita gente realmente. Nelson Monteiro, conte um pouquinho para a gente aí. Bom, Nelson Monteiro é um ativista político, conservador liberal, professor de direito. A gente começou a ensinar turmas carentes, gente que não tinha condição de... de uma comunidade carente. Eu moro no Joana Bezerra, o famoso Coque. Nasceu lá? Nasci, fui criado, estou morando lá ainda até hoje. Então a gente briga muito por aquele lugar. E ativista político como ativista, a gente se deixou levar pela onda conservadora por ter valores morais. A gente acredita na fé, na vida, na família, no empreendedorismo, no livre comércio. No livre comércio porque a gente não tem um livre comércio. O que está no poder aí são os progressistas que justamente querem destruir o projeto de Deus, que é a família. A gente contra tudo isso aí. Então eu, como cristão que sou, não poderia deixar e teria que fazer alguma coisa. Como ativista político, eu dei vida ao movimento Endireita Pernambuco. Você, pelo que me consta, você foi um dos primeiros a abraçar a candidatura do então inexpressivo Bolsonaro. Procede isso? Como foi isso? Que coragem ou ousadia foi essa? Bom, isso remete à própria história da direita em Pernambuco. Eu posso dizer a você que eu fui o primeiro integrante de movimento de direita pernambucano a ter contato com o presidente da República. Em 2015, eu viajei para o Rio de Janeiro e marquei com o presidente, falei diretamente, quando ele 2015, quando ele era deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. E a gente achava, aí eu tenho que falar um pouquinho do Endireita Pernambuco, mas a gente achava que Bolsonaro era aquele político fora do convencional, não era o político do politicamente correto. A gente gostava da sinceridade dele e por isso queríamos conhecê-lo. Então, foi me dada a missão de ir até o Rio de Janeiro, entrevistá-lo, ver o que é que ele pensava, qual era a perspectiva que ele tinha para o país, como é que ele pensava as pautas morais, numa nação cristã, que é o Brasil. E, assim, se ele poderia visitar nosso estado, nossa cidade. Na oportunidade eu o convidei e ele atendeu. Ele chegou aqui em 2015, no final de 2015, e a gente acompanhou ele. Até hoje a gente está com ele. Não, o Endireita, então, não é da era Bolsonaro, não é pós-Bolsonaro, é anterior a isso? Anterior a Bolsonaro. Posso então dizer, conte um pouquinho, agora eu fiquei muito interessado. A gente como criou é a ideia a onda desse Bolsonaro. movimento? Qual foi a ideia do movimento inicial, baseado em quê? Vou lhe contar exatamente. O movimento Endireita Pernambuco, eu tenho que entrar na história do movimento. É um movimento de um grupo de amigos que estava insatisfeito com a política atual. A política daquele momento naquele já. Naquele momento, né? Certo. 2014, 2015, por aí. Então, oficialmente, o movimento existe em 2014, com rede social, canal do YouTube, Instagram, propostas, Facebook, Telegram, WhatsApp. Oficialmente, a gente existe aí, site, né? Para quem quiser visitar nosso site, www.endireitapernambuco.com.br. Lá é uma extensão de todas as nossas redes. Você consegue acessar tudo lá. www.endireitapernambuco.com.br.
E aí o Endireita Pernambuco nasceu dessa insatisfação. Eu costumo dizer que a gente é um movimento espontâneo da sociedade civil organizada, que não aceitava mais aquela situação de corrupção e também de violência. Então, as bandeiras que, da época, não era a bandeira Bolsonaro, até porque não existia essa onda ainda. Era a bandeira contra o mensalão, Certo. contra o mensalão e contra os 66 mil mortos, né, vítimas de homicídio no Brasil. A violência estava grande, inclusive no nosso estado, altíssima violência. Não podíamos ficar de braços cruzados. E Só discussando de partir para uma ação mais conjunta. A ação foi a criação do movimento. Muito vagamente ali a gente começou no Derby, né, na Praça do Derby, em frente ao quartel da polícia, e a gente levava faixas, cartazes. Isso foi se multiplicando, outros movimentos foram se criando, se juntando. Depois se juntou com os movimentos pró-impeachment, a gente apoiou a pauta também, que era um desastre na época, o governo de Dilma, o PT acabou com o país. E a gente queria que realmente tirasse, né, essa esquerda, esse socialismo, esse comunismo da política. E arregaçamos as mangas e fomos trabalhar e conscientizar a população. Começou aí. Voltando... E quantos amigos? Você falou que é uma reunião de amigos. Sempre... Bom, nós estamos juntos até hoje, né? São 11 conselheiros. Ou seja, não era fogo de palha, era uma coisa realmente bem propositiva. São 11 conselheiros, a gente decide tudo coletivamente, né? E que comanda as ações do movimento. Você é o presidente? Sou o presidente, mas houve os outros 10. Tem os outros 10 que a gente, quando vai discutir, eu não decido sozinho pelo grupo. Né? Mas desempata, né? Desempata. Agora, esse 11 é bom, o STF são 11, não é um número muito perigoso assim, não? Eu achei, assim, é bom porque são 11 pessoas que se disponibilizam completamente para lutar pelo país. A gente não pensou no número exato, contou com o que a gente tinha. E daí foi se ampliando. Hoje os movimentos o movimento do Endireita Pernambuco está nas redes sociais aí com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. No conjunto, na soma, você tem mais de 50 pessoas acompanhando. Deve ter muito mais, né? Porque tem um Facebook, uma página grande, tem o Endireita Recife também no Instagram. Tem os grupos. O Endireita Recife faz parte do conjunto da obra de vocês ou não? Já é um movimento literalmente à parte? Não, faz parte, mas tem sua autonomia. Porque como é que a gente desenvolveu o Endireita Pernambuco? Hoje a gente está presente em 27 municípios aqui do estado, incentivando as pessoas boas para a política. Porque se os bons se calarem, vão ser governados pelos maus. Exatamente. Então a gente não aceita isso. E foi isso que aconteceu. Nos últimos 20 anos, então... Então o Endireita Pernambuco hoje está presente nessas cidades. E cada cidade tem seu presidente, seu conselho local, que tem sua autonomia para discutir as problemáticas da cidade. E quando a gente precisa da união de todos, nas pautas nacionais, eles vêm para Recife, para a Avenida Boa Viagem também. Né? Enfim, e se juntamos com os outros movimentos que existem também, co-irmãos, na luta por um Brasil melhor. Eu vou aproveitar o gancho, Nelson. Veja, qual um dos grandes males da esquerda? O principal é de deixar a corrupção avassaladora tomar conta, contaminar, prejudicar a população. Esse é o principal. Mas, além disso, a doutrinação ideológica. Não na política só, em todos os setores. Você vai realmente em instituições de ensino, eu sou professor, e vejo o quanto os caras estão devidamente, eu vou dizer, zumbizados. Eu tenho lido isso nas redes, em forma de zumbis. Corre o risco da direita ficar desse jeito também. Você, por exemplo, o que é que você enxerga de equívocos no governo Bolsonaro? Eles existem? Olha, o que eu enxergo de equívocos no governo Bolsonaro é muito pouco. Só na estrutura administrativa. Por exemplo, você pega Pernambuco, não tem uma representatividade da direita mesmo, dentro da estrutura administrativa do governo federal. Então você vai ver indicações como Caio Mandsoba, fazendo parte agora do INCRA. Você vai ver Fernando Bezerra Coelho, né, comandando a Sudene, indicando lá, a Codevasf. E você vai ver Marcos Sintra, né, na Sudene. Então, assim, Pernambuco é um estado que eu considero esquerdista, em sua essência, sua origem.
a esquerda dominou todos os espaços, sobretudo mais aqui no Nordeste, e que a gente não conseguiu eleger deputados, nem federais, nem estaduais, nessa última campanha de 2018, ficando sem representatividade no parlamento. E isso reflete nas ações de defesa do Executivo federal, que a gente não tem. Você vê, Luiz, Bolsonaro investiu 82 milhões de reais no estado de Pernambuco, nas adutoras do Agreste, ali naquela área, Passira, por ali. Água para o povo, né? E não foi tocado no nome do governo federal, que mandou 82 milhões de reais. Você vai ver o pessoal do PSB inaugurando a obra. A gente não tem um deputado estadual para dizer a verdade. Eu fui candidato... Mas não tem o Marco Aurélio, que é... O Marco Aurélio, na verdade, ele se enveredou para a direita agora, porque se vocês analisarem a vida política de Marco Aurélio, como é que ele votava quando era vereador, ele não era oposição. Mas, naturalmente, ele passou a ser oposição porque o vice-presidente da República está do lado do governo. Dele. Então, ele não poderia ficar, né? Não tenho nada contra Marco Aurélio, não. Graças a Deus que ele está mudando, está sendo oposição, está abrindo a mente. Assim, espero que continue. Né? Mas, você veja, Geraldo Júlio, via Finisa, foi liberado 5 milhões de reais para as obras dos morros, Alto Capitão, Alto Mandu. Eu quero pegar esse gancho agora, Nelson. Nós vamos terminar o bloco por aqui. Exatamente nessa provocação que eu fiz. O segundo bloco, nós voltaremos falando especialmente de Pernambuco e de Recife, com Nelson Monteiro, presidente do Endireita Pernambuco. Visão Política volta já.